de número 8, Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Deixa eu abrir aqui também, Gênesis 8, desculpa. Versículo 22. Eu estou com a minha versão aqui, é a King James. Então você que tem a King James já é a mesma, para se familiarizar. Também está sendo lançada aqui na tela a King James. Se tiver algo diferente da sua, é pouca coisa, alguns jogos de palavras aí, tá? Quantos acharam? Gênesis 8, não tem como errar, primeiro livro, Gênesis 8, versículo 22, diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Só a terra. Esse texto está dizendo para nós que enquanto a terra existia, eu gosto muito desse texto. Eu comecei uma jornada de ler a Bíblia toda, começando por Gênesis, né? Existem várias metodologias de começar pelo Novo Testamento, começar pelo Antigo Testamento, começar de forma cronológica, que são por outros livros. A gente vê, quando eu cheguei nesse texto, ele é muito, muito forte, gente. Porque ele diz que enquanto a terra durar, e o curioso é que a terra está durando porque a gente está aqui, algumas coisas existirão, e essas coisas jamais cessarão o seu ciclo natural. Então a gente consegue viver ao mesmo tempo, aqui em Maceió principalmente, que tem dia que amanhece chovendo, e aí quando você chega de tarde o sol já está num calor terrível. Eu estive em Palmeira dos Índios semana passada e em São Brás, outro município lá. Nunca tinha ido para esse lugar, mas o calor, que negócio. Eu queria ficar dentro da sala dando aula só no ar-condicionado. E aí você consegue perceber que quando a terra durar, vai ter calor, vai ter frio. Enquanto a terra durar, vai ter verão e inverno. Então nós conseguimos ver as estações do ano. Também vai ter primavera, outono. Enquanto a terra durar, vai ter dia e noite. Então perceba, agora nós estamos de noite, mas existe uma certeza absoluta, é que amanhã de manhã vai ser dia. E por que vai ser dia? Porque enquanto a terra durar, essas coisas não cessarão o seu ciclo. Agora entra algo legal agora, que é a primeira coisa, que diz assim: semeadura e colheita. Enquanto a terra durar, vai existir semeadura e colheita. Se fosse dar um tema para a nossa mensagem, seria as sementes que nos seguem. Meu Deus, as sementes que nos seguem. Você consegue entender que existe um poder invisível na semeadura. Quem planta não tem ideia do poder invisível que tem, porque logo em seguida vai vir um peso inevitável da colheita. Então, toda vez que a gente plantar, certamente iremos colher. E a Bíblia está nos falando desse texto. Esse texto, se você for examinar versículos antes, nós passamos, estamos em Gênesis 8, nós passamos ali por um reset que Deus apertou no botão do mundo e acabou com o mundo, resetou o mundo, que foi o momento do dilúvio. Sabe aquele momento em que tudo se acabou? E só a família de Noé, que construiu a arca, ele e os seus filhos, foi que sobreviveram. Depois que a terra acabou, depois que o mundo acabou naquela vez, Deus ele fez uma promessa que não tornaria mais a acabar com a terra. Então Deus ele prometeu que não iria mais destruir a terra, mas ele acrescentou dizendo exatamente isso, que enquanto a terra durar, esses ciclos iriam acontecer. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas, lá no Novo Testamento agora, vai ser uma carta de Paulo aos irmãos da Galácia, no capítulo 6. O versículo vai ser o 7 e o 8. Gálatas 6, 7 e 8. Você está anotando, já grifa esse texto aí também. Diz assim, Gálatas 6, primeiro 7: não vos enganeis, de Deus não se permite zombar.
Portanto, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Dá uma pausa aí, gente. Preste atenção. O que a Bíblia está nos dizendo agora é que o homem não se engane, porque o que ele plantar, certamente colherá. A Bíblia já nos falou isso em Gênesis, que enquanto a terra durar, vai ter semeadura e colheita. E agora Paulo escreve aos irmãos, escreve para nós, dizendo assim: Deus de Deus não se zomba. Deus não permite que se zombe dele. E uma coisa é certa: o que você plantar, você vai colher. Versículo 8: Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruínas. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós estamos diante de um texto que nos fala não só acerca da semeadura natural, não só acerca do plantar milho, do plantar macaxeira, do plantar banana, não é só natural, porque Paulo nos escreve: mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Então nós temos também um ponto principal sobre semeadura espiritual. Nós temos que perceber que tudo, gente, exatamente tudo, nós estamos diante de um princípio que é um princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele opera quando nós não estamos olhando. Não se engane, há leis que não pedem permissão. Sabe, uma das leis que não pede permissão é a gravidade. Quem já estudou na escola sabe que a lei da gravidade, ela não pergunta se você concorda, irmão. Sabe quando você derruba um tijolo de um prédio e cai de cara embaixo? A gravidade não quer saber. Perguntar assim: eu posso jogar? Vai ficar. Não. Tem leis que não se discutem. Sabe a luz? A luz não lhe pede para iluminar. A luz só existe. Então tem leis que nós olhamos que eles não precisam de autorização sua. Simplesmente acontece e há semeadura do mesmo jeito. Olha, na semeadura ela não quer saber se você está pronto ou não. Uma hora vai chegar. Se você planta, vai chegar. E ela responde exatamente ao que foi plantado. O que Gálatas está dizendo para nós, gente, não é um conselho. O que Gálatas está escrevendo aqui não é um alerta, não é uma sugestão. O que Gálatas está escrevendo, isso aqui é uma sentença espiritual. Ela não está sugerindo a você, ela está sentenciando. E ela é clara quando ela diz: se você plantar, vai colher. Não tem como fugir isso. Agora começa a imaginar que todas as palavras que você falou, todas as palavras que você liberou, é como se ela fosse uma semente invisível no solo da eternidade. Pense comigo. Todas as palavras que um dia você já disse, agora pegue essas palavras e considere elas como sementes lançadas no solo da eternidade. Imagine agora cada atitude que você teve, seja ela uma atitude boa ou uma atitude má. Imagine agora que toda atitude que você fez fosse registrada como uma semente que vai germinar no tempo de Deus. Agora imagine que as colheitas que você vai ter, ela não tem prazo de validade. Vai chegar. Ela é sempre fé. Então, diante desse contexto, existem muitas pessoas hoje que estão pedindo a Deus livramento de coisas que eles plantaram, enquanto tem outras pessoas que estão vivendo um milagre de sementes que foram esquecidas. Porque uma coisa é certa: Deus não esquece de nada, e toda vez que você plantar, vai colher. A colheita, querido, se entende tanto ela no aspecto natural, mas precisamos explicar para vocês que existe um modelo espiritual. E eu quero tratar 3 pontos com vocês, 3 movimentos. O primeiro: quais são as sementes que nós estamos plantando? O segundo: quais são as sementes que formam a gente? E o terceiro: quais são as colheitas que nós alcançamos, que nos alcançam? O objetivo da nossa mensagem hoje é fazer com que isso nos afete, que essa lição da semeadura afete o nosso ministério, afete a nossa família, afete o nosso trabalho, afete a nossa saúde, a nossa trajetória, as nossas emoções, o nosso futuro. Quem nunca
nunca ouviu falar daquele objeto, sempre na época de criança, eu nunca achei que aquilo funcionasse, né? Porque eu nunca tive um, mas quem já ouviu falar do bumerangue? Bumerangue é aquele objeto que parece um triângulo, né? Só que sem um dos lados, e ele foi projetado, ele foi feito de uma maneira que quando você lança ele consegue rodopiar no ar, e eu não sei como é que ele pega o vento voltando e retorna para a pessoa. Do mesmo jeito é a semeadura. Eu tenho um colega que diz assim: tudo que vai, volta. Isso pode ser um jargão das pessoas, né? Tudo que vai, volta, viu? Mas isso está escrito na Bíblia: tudo que vai, volta. E muitas vezes eu quero saber, você está preparado para receber de volta? Tem gente que joga um bumerangue e esquece, de repente ele vem já dando uma tacada na cabeça, batendo na pessoa. E quem está preparado para receber isso? Quem não teme a semeadura, também não teme a colheita. Sabe aquele peixe, quem sabe o que planta, não tem medo do futuro não, porque sabe o que vai vir. E esse vai vir quer dizer em todos os aspectos. Todos os aspectos vai voltar. Lá em Marcos, no capítulo 11, não precisa abrir, Jesus ele traz um ensinamento para os seus discípulos, e ele diz assim: todo aquele que com a sua boca falar e não duvidar no seu coração, assim será. Inclusive, se disser, pegue esse monte e lance ao mar, se ele ordenar sem duvidar, assim acontecerá. Porque aqui existe um princípio espiritual, e aí eu quero abrir um parênteses. Esse princípio espiritual, ele serve para todos, seja você crente, cristão, evangélico ou não. O cara nem crente é, o infeliz é um incircunciso, é um ímpio e só vive prosperando. Gente, esse princípio, quem cumpre princípios espirituais, não importa a sua raça, religião, etnia, credo, se cumprir um princípio, vai experimentar desse princípio. Eu tenho um amigo que se diz cristão, mas ele é cristão porque é a vibe do momento, né? Mas não é uma pessoa que tem exemplos cristãos, mas muita coisa do que ele faz são coisas que ele tem como princípio. Ele acredita em Deus, ele abençoa pessoas de verdade. E o fato de abençoar pessoas por qualquer coisa, gente, é assim que nós também seremos abençoados. É a lei da semeadura. Não tem como fugir disso. Eu estava um dia vendo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, quando ele falou que muito tempo da vida dele, ele tinha os filhos pequenos, acho que os filhos deviam ter 8 anos, 9 anos ainda, criança. E os meninos na época queriam comprar um brinquedo. E aí ele disse que era um momento muito apertado da vida deles, que eles não tinham condições de comprar aquele brinquedo. E aí foi quando o pai disse que quando existia uma loja, eu acho que eu peguei, alguns pegaram, né, o tempo dessa loja, que era a loja do R$1,99. Meu Deus, há muito tempo essa loja, né? Hoje é luxo, é R$20 agora, né? É tudo 20, né? Porque a inflação aumentou. Mas perceba que lá atrás, a loja do R$1,99, você comprava um monte de coisa. Hoje não compra quase nada. E aí, naquele momento, o pastor Luciano Subirá falou para os seus filhos assim: vamos pegar uma lata, e ele pegou uma lata muito grande, maior do que os cofrinhos que existiam na época, e disse assim: vamos guardar moedinhas nessa lata. Quando não couber mais nenhuma moeda, a gente vai abrir e vamos comprar um presente, um brinquedo para o menino, que era o filho dele, e para a menina, que era a filha dele. E ele disse que passou um bom tempo, toda a moedinha que sobrava, e tome lá dentro. E era a moedinha que ele usava assim, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, ia juntando, e cresceu tanto o volume de moedas, que quando não cabia mais nenhuma, ele já pegou aquela lata bem feliz, trouxe o menino para a sala, e antes mesmo de abrir a lata, ele já começou a fazer planos e disse assim: o que é que vocês vão querer? Porque na cabeça dele ele estava muito feliz com aquilo, porque conseguiu juntar dinheiro na lata toda. E aí o menino dizia assim: eu vou querer uma pista de Hot Wheels, que bota um monte de carrinho que vai brincar lá, e a menina ia querer uma coleção da boneca Polly. E aí naquele momento, quando o menino já tinha feito planos, ele abriu a lata.
Quando ele abriu a lata que contou todas as moedinhas, deu R$80. E aí ele se começou a ficar frustrado naquele momento, ele pensou, não vai dar para nada. Eu acho que não vai dar não. E ele chegou então agora na loja de brinquedos e perguntou quanto que é a pista de Hot Wheels. R$160. Quanto é o conjuntinho da Poli mais 160. E ele pensou, eu tenho um quarto agora. Se eu for demorar a quantidade de tempo para juntar tudo de novo, para ter 4 vezes mais, para comprar isso, eu acho que a inflação já aumentando, o custo é mais 80. E naquele momento ele foi para casa, disse muito triste, e não comprou o brinquedo dos filhos. Foi quando em algum momento ele disse, vamos guardar e vamos juntar mais, porque Deus proverá. E aí é um momento de fé agora, né? Deus vai prover. Contava ele que em um momento mais na frente, poucos dias, um irmão chegou para ele e disse assim, pastor, Deus mandou, falou comigo, que eu lhe desse R$50. E Deus disse assim, não é para comer, não é para pagar a conta, é para a sua família. Eu não sei o que é, mas é para a sua família. Aí ele pensou, é para comprar o brinquedo dos meus filhos. Aí ele pegou já 80, somou com 50 e já estava ali, já dava para pelo menos chegar pertinho de um dos brinquedos. Durante aquele momento, os dias foram passando até que Deus falou com ele, disse assim, pegue R$50 e você vai ofertar na vida de outra família. Aí ele pensou, mas Deus, eu acabei de receber R$50. Eu estou juntando isso para comprar o brinquedo do meu filho, mas Deus falou, vá semear na vida de outra família. E ele pensou assim, então essa pessoa está mais necessitada, deve estar passando fome. E Deus mandou entregar esse dinheiro. Aí Deus disse, não é para comprar comida, não usar ele. Diga para ele, não é para pagar a conta, é para comprar o brinquedo dos filhos dele. Aí ele fez, Senhor, quer dizer, você está tirando de mim agora, né? Que estou precisando para comprar o brinquedo do outro. Desse jeito. E ele disse que vendo aquilo, ele abriu mão, entregou o dinheiro na mão dessa família e disse, Deus mandou dar, e disse que não era para comprar nem comida, nem pagar a conta, era para comprar o brinquedo dos seus filhos. Aquele homem pegou, agradeceu, guardou e tudo bem. Dias se passaram, o pastor Luciano Subirá foi com a sua família na casa desse irmão para jantar. Quando chegou lá, que toda a família chegou, este casal também tinha um filho e uma filha, do jeito dele. Os meninos vieram correndo, abraçando o pastor Luciano, disse, muito obrigado, pastor. Obrigado porque você ofertou dinheiro para comprar o nosso brinquedo. Os filhos dele já começaram a olhar estranho, porque pensaram, a gente está devendo aqui o nosso. E aí perguntaram, trouxeram os brinquedos, irmão. E na hora que trouxe, o menino trouxe o seu brinquedo, que era uma pista do Hot Wheels. E a menina, uma coleção da boneca pop. E ele disse, meu Deus, e agora os meninos, filhos dele, começam a pensar, quer dizer que o senhor deu dinheiro para comprar o que era nosso. E aquela discussão deles, não, o que é de vocês está guardado. Deus mandou. Se Deus mandou, eu só fiz semear. E aí ele ensinava aos seus filhos sobre isso, que se nós semeamos, nós colhemos. E naquele momento ele chamou os seus filhos e disse assim, lembra um momento da nossa vida em que a gente abençoou muitas pessoas com alimento? E os meninos, sim papai, lembramos. Lembra um momento também que nós passamos por necessidade? E o menino, sim, e Deus abençoou com o quê? Com alimento também. Aí ele olhou e aproveitou aquele momento. Segundo ele, na sua mensagem, ele dizia assim, veio na hora. Ele não pensou naquilo. Se nós semeamos alimento, Deus vai nos trazer alimento. Se nós semeamos pista de Hot Wheels, Deus trará pista de Hot Wheels. Se nós semearmos Poli, Deus vai mandar Poli. Ele disse naquela hora, agora é com você, Senhor. Eu só veio o ensinamento e jogou. Queridos, pouco tempo depois se passou. Ele estava pregando em um lugar, até que o irmão chegou para ele e disse, pastor, o senhor me empresta a chave do seu carro? Então, onde ele conheço? Aí o outro pastor olhou para ele e disse, não, pode dar, pastor. Você vai trazer a chave? Vou daqui a pouco, é porque eu tenho um presente para dar para a sua família, e eu não queria dar no meio de todo mundo, então o senhor me dá a sua chave do carro, que eu vou colocar no porta-malas, e aí quando chegar em casa, o senhor abre. Ele disse, quando chegou em casa, irmão, que abriu, era exatamente o presente que os meninos esperavam. Era uma pista de carrinho Hot Wheels e a coleção da boneca. Porque obviamente que não é assim que funciona, né? Obviamente Deus usou essa estratégia, essa coisa, para nos mostrar que existe um princípio. E o princípio espiritual é exatamente isso. Nós temos que lançar sementes. Olha, querido, a vida, qualquer pessoa, a vida é um campo. E todo mundo está plantando.
Quer você queira ou não. Quer você ache que quer ou não. Todo mundo está plantando. Mesmo quando nós não decidimos, nós estamos decidindo, já estamos plantando. Não existe neutralidade espiritual na semeadura. E agora eu quero trazer para vocês algumas coisas. Existem 3 formas da gente plantar. A primeira forma é plantando com palavras. A gente pensa que planta somente com sementes, né? Palavras são sementes, guarde isso. Lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, Bárbara, por favor, põe aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A língua quer dizer a boca vê o que? Palavras. Sobre as palavras, elas têm poder sobre a língua, e sobre a vida e sobre a morte. A Lívia me mandou um vídeo no Instagram antes de ontem, dizendo que cientistas descobriram, olha só, que palavras negativas ativam no nosso sistema nervoso uma combinação cerebral que remete à dor física. Para que você entenda melhor, sentir dor é horrível. É uma área do cérebro que é ativada, que faz você sentir a dor. E aquilo incomoda. E os cientistas descobriram que palavras negativas ativam associações nervosas semelhantes à dor física. Você já parou para pensar? Quando muitas vezes as brigas acontecem, brigas de pessoas, sempre começa com palavras, né? É esculhambando uma outra, é dizendo coisa ruim, coisa negativa, mandando para aquele canto, que não sei o quê, e aquilo gera no sistema nervoso aquela comparação da dor física. E quem tem dor física não quer sentir dor. Quando alguém bate em você, quando você recebe uma pancada, geralmente de criança era assim, né? Bateu, vai bater de volta. Porque ninguém quer ficar apanhado, porque aquela dor provocou uma reação. Agora começa a imaginar que palavras negativas fazem isso com você. Já o contrário, meu Deus, os cientistas descobriram que palavras positivas ativam dopamina e serotonina, hormônios do prazer, hormônios da felicidade, hormônios do gozo, do alívio. Aí palavras positivas começam a fazer isso, ou seja, palavras que criam vida. Imagina agora as palavras positivas que você tem para falar com algumas pessoas. É por isso então, querido, que você tem que começar a declarar palavras positivas sobre a sua vida. E eu não estou aqui para ser um coach espiritual. Eu não estou aqui para dizer, não, é isso, é a teologia da palavra, da confissão positiva. Não é só isso. Quando você ativa palavras positivas, o seu cérebro começa a liberar hormônios de saciedade, de prazer. É por isso que nós temos que orar por pessoas, porque orando pelas pessoas nós estamos proferindo palavras positivas para elas. É por isso que todo dia você tem que acordar de manhã, abrir a sua boca e começar a dizer palavras positivas para o seu dia, porque palavras são sementes. E aí você tem que abrir a sua boca e dizer, eu sou tudo aquilo que Jesus disse que eu sou. Você tem que abrir a boca e dizer, eu nasci para frutificar. Você tem que abrir a boca e dizer, o que eu estou passando agora não limita a minha história, porque Deus tem novos capítulos para escrever na minha vida. Quando eu começo a dizer coisas positivas, a minha mente começa a liberar esses hormônios e eu tenho prazer nisso. Nós temos que chegar em locais, queridos, e profetizar palavras, porque palavras são sementes. É você abrir a sua boca e dizer, o Senhor vai adiante de mim. Eu não tenho medo, porque aquele que controla todas as coisas é quem me governa. Você precisa também declarar sobre as pessoas. Olhar para outra assim, você é importante para Deus. O que você passou até agora, Deus não esquece. Deus recolhe cada lágrima, e o que você passou, Ele está olhando. Deus vai escrever novos capítulos na sua vida. Nós precisamos semear palavras, porque palavras são sementes.
Nós temos que chegar na nossa casa e dizer: todo o cômodo da minha casa é consagrado ao Senhor. Na minha casa não há espaço para briga, para dissensão, para contenda. Eu fui criado para ter relacionamentos saudáveis. Onde eu chego, o Espírito Santo chega. Palavras são sementes. E o que é que nós temos semeado? Precisamos semear cura, saúde, vida sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito das pessoas. Quando nós semearmos palavras, foi o que nós vemos, acabamos de ler em Provérbios, é na boca que tem poder de vida e de morte. Existe outra maneira de semear. Nós semeamos também com atitudes. Com palavras nós semeamos, com atitudes também. Conta certa a história de um agricultor que não tinha muito tempo. Ele era um homem que plantava, mas ele não tinha muito tempo de cuidar do seu plantio. E ele foi plantar um pé de milho em um terreno pedregoso, em um terreno feio. E ele não cuidou disso. No final do tempo da semeadura, não deu nada no terreno dele. Enquanto no terreno do vizinho, o milho, as espigas, tudo para cima. Aí ele fez um grande questionamento: eu não fiz nada de errado. O seu vizinho olhou para ele e fez: foi exatamente isso, você não fez nada. Não foi só o dia. E aí eu pergunto para vocês: o que é que você está plantando? Quais são as atitudes que você tem feito, que tem plantado, que tem semeado? E eu vou abrir agora para um âmbito natural, material, financeiro, não só para o âmbito espiritual. Você tem semeado na vida de pessoas? De verdade? Quando tem culto de missões, que é só uma vez no mês, você tem ofertado para os missionários? E isso não é porque é uma barganha com Deus, não. Não vá com o coração como barganha, diz assim: não, eu estou dando, eu vai me dar, não vá assim não. Só vá saber o seguinte: se eu planto, eu vou colher, independente. Por isso que a gente tem que querer plantar na vida das pessoas. E o plantar não é só dinheiro não, gente. Quantos de vocês têm chamado um irmão ou outro para tomar um caldo, né, velho? Pagar um caldo de cana, né? Marcela gosta que tome caldo. Você tem chamado alguém para almoçar na sua casa? Do nada, vou fazer um almoço, vou chamar. Vou aqui comer uma besteirinha, vou comer um cuscuz, vou tomar um café, né? Você tem plantado, gente? E preste atenção: quando você planta em uma atmosfera, você colhe na mesma atmosfera, gente. O que é que você tem feito? Você tem socorrido os necessitados? Mano, quer ser socorrido no futuro? Socorra pessoas. É a lei da semeadura. Esse dia foi ontem. Ontem o pastor parou o carro na oficina para consertar o carro dele. Quando ele parou o carro que ia desligar, uma senhora bateu no vidro, 80 e poucos anos. Disse: meu filho, me socorra, pelo amor de Deus. Me socorra, toda se tremendo. Mas perguntou: o que houve? Eu estou passando mal, me leve na emergência. Mas eu entrei aqui, botou lá no carro, sabia nem quem era. Onde é a sua emergência? Ela tirou o cartão, encontrou o cartão da Astefal no centro. O pastor foi lá, levou ela na emergência e descobriu que ela era uma crente, uma irmã que estava com a crise labirintite terrível, podendo apagar, desmaiar no meio da rua. Será que nós temos socorrido pessoas, gente? Isso foi só um exemplo. Mas quantas pessoas estão precisando da nossa oração para serem socorridas? Quantas pessoas estão precisando do nosso carro para ser levado? Quantas pessoas estão precisando daquilo que nós temos e nós não estamos semeando? Quantas vezes o Espírito Santo falou com você para dizer assim: olha, abençoa fulano, paga uma conta dela? Não espere ser revelado, não. Semeie. Porque inconscientemente você já está semeando. Então começa a fazer isso. Quantas vezes você dá uma carona para alguém? Que besteira. Não está semeando na vida das pessoas. Atitudes. Eu lembro em uma de outras mensagens que eu vi do pastor Luciano, ele falou assim: Deus é tão tremendo. Isso, há muitos anos eu ouvi isso dele. Que ele falou que toda vez que ele passava dirigindo, que ele dirigia muito, que ele via um carro quebrado,
ele parava para ajudar. Todas as vezes. E ele ensinando a um irmão sobre semeadura no mesmo plano. Ele disse assim: se eu faço isso, pode ter certeza que se um dia meu carro quebrar, Deus vai mandar alguém. Aí ele estava andando de carro com um irmão e o carro quebrou. Aí o irmão disse: vou ligar para alguém. Ele falou: para ligar nada, Deus vai mandar. Mas vai mandar por quê? Porque eu plantei. Irmão, passava uma pessoa, passava duas, passava três, uma pane elétrica dentro do carro. Até que parou uma pessoa. Está precisando de ajuda aí? Ele olhou para a cara dele e disse: falei que ia chegar. Qual é uma pane elétrica? Então você me deixando em qualquer lugar que dê para consertar essa parte elétrica, já melhor. Ele fez: não, vou fazer melhor, tenho tudo dentro do carro aqui. Começou a consertar e disse assim: eu vou levar vocês. Agora vai passar por uma concessionária, vai passar pela outra, vai passar por outra, e eu não vou deixar você lá. Vou deixar você na quarta, porque na quarta tem um homem que é crente de verdade, viu? E o cara nem é crente era, mas quando ele disse que o crente não é crente de verdade, então o cara é crente de verdade mesmo, né? Que ele é honesto, é um homem que trabalha muito bem. Final da história, colheu aquilo. Aí até é porque a gente pensa que isso é besteira, né? Quantas vezes, coisas que parecem ser besteira, mas pessoas estão semeando. Enquanto as pessoas estão semeando, olha, uma coisa é certa: vai voltar. Não é no nosso tempo, mas vai voltar. Tem coisas que você vai plantar agora que você não vai colher, mas os seus filhos colherão, seus netos colherão. E o que é que você quer deixar para a sua geração no futuro? Nós semeamos com palavras, nós semeamos com atitudes e nós semeamos também com pensamentos. Quem acha que só porque pensou, gente, antes de pecar, você pensou, já pecou. Antes de você ajudar alguém, você já ajudou, porque você pensa. Antes de o ato acontecer, você pensou naquilo. Então pensamentos também são sementes. A Bíblia vai nos dizer que assim como o homem imagina em sua alma, assim é. Quando você pensa, imagina, você também faz isso. Lembra quando Jesus falou que o homem não precisa se deitar com uma mulher para poder pecar? Se na mente ele já pensou naquilo, já pecou. Se já pecou, já semeou, irmão. Semeou o pecado. E vai fazer o quê? Vai colher. Tem pessoas que acham que porque plantou agora, presta atenção, aceitou Jesus, tudo foi perdoado. A lei da semeadura não pausa, viu? Ela continua. Quantos exemplos nós temos de homens de Deus que fizeram coisas erradas no passado? E eu vou contar um exemplo que sempre me marcou. A gente sempre discutia nas escolas bíblicas com jovens, com adolescentes. Um homem não cristão traiu a sua esposa com a vizinha. E a vizinha também era casada. Só que ninguém descobriu isso. Só eles dois. Passou, irmão. O homem aceitou a Jesus. Deus perdoa. Passaram-se anos até que a mulher também aceita Jesus, a outra vizinha, né, que adulteraram lá. E neste enredo, ela decide confessar ao seu marido que lá atrás havia traído. E ele perguntou com quem era, aquele negócio todo, e ela acabou dizendo que tinha sido com o vizinho, que eles nem moravam mais perto do outro, já moravam em outros lugares. Um cara crente já, com a família estruturada no Senhor. Mas quando aquele homem soube daquilo, você não quis saber. Ele foi lá, na casa dele, e matou ele. Aí você pergunta: mas Caio, mas Deus não perdoou? Perdoou. Só que tem uma coisa que é inevitável: é o peso da colheita. Gente, se eu fosse vocês agora, eu começava a ficar com medo e feliz ao mesmo tempo, porque tudo que a gente faz está sendo contado. Tudo é palavras, é atitudes, é pensamento. É por isso que a Bíblia nos diz: se for para
ter algum pensamento que seja que edifique. Tudo de boa fama, de boa índole, é isso que você tem que pensar. É nisso que você tem que estar baseado, é abençoar a pessoa, é falar coisas boas, é profetizar, porque em todo tempo nós estamos plantando. Não, isso é muito sério. Vamos sair daqui pensando, o que é que nós estamos fazendo? O que é que eu tenho pensado? O que é que eu tenho feito? Saindo deste âmbito, né, que foi o primeiro tópico da nossa mensagem, sobre a semente que nós plantamos, existem também aquelas sementes que formam a gente, enquanto a gente também está semeando. Porque Deus não usa só o que nós plantamos, Ele nos usa no processo. E um exemplo que eu coloquei aqui em prática foi de José, gente. José plantou fidelidade, José plantou honestidade, José plantou generosidade, bondade e plantou perdão. Enquanto ele fazia aquilo, aquilo ia formando ele. Sabe por que ele plantava aquilo? Porque ele tinha raiz. O primeiro passo de plantar uma coisa boa é você começar a agir em obediência. Quando você obedece aquilo que os princípios que a palavra fala, isso já está sendo plantado. Conta uma certa história de um homem que era escultor, aquele que faz estátuas, que começa a esculpir, uma coisa muito difícil, esculpir em pedras. E a história conta que toda vez que ele esculpia uma estátua, ele fazia duas, exatamente igual, idêntico. Aí as pessoas perguntavam, por quê? Porque uma vai ficar na praça, todo mundo vai ver, e a outra vai ficar no final do templo, que ninguém vai ver. E aí perguntaram para ele, mas por que gastar tanto tempo com algo que ninguém vai ver? Por que gastar tanto tempo com algo que ninguém vai ver? Aí ele responde, eu vou ver, e os deuses também verão. Estamos falando de um escultor grego, que crê em vários deuses. Neste exemplo, tem coisas que nós vamos gastar tempo no secreto, que ninguém vai ver, mas você está vendo e sabe que vai ter retorno no final. Sabe os pregadores que sobem aqui, pastor Everval, Mário, pastor Barros, Caio, ou quem quer que seja, a unção, quer seja de cura, de ensino, de exortação que vocês veem aqui, é uma unção que ela é pública, que ela é aberta, todo mundo vê. Mas para que isso aconteça, existe um preço que é pago no secreto. Existe um peso que ninguém vê, mas está sendo gasto. Porque as pessoas acham que é só assim, né? Está na escala, vai abrir a Bíblia, gente, são dias, são horas que são gastas. É uma vida sendo gasta com retidão. As pessoas veem nossas ações, nós precisamos estar todo dia alimentado de coisas boas, para que a gente não caia. A Bíblia diz para nós que para cair basta estar em pé, gente. Todo mundo vai ficar em pé em algum momento. Então perceba que coisas, tempo que a gente gasta no secreto vai ser revelado em público, mas enquanto a gente está fazendo isso, essas sementes estão nos moldando. Então existe semente que nós plantamos e existe sementes que moldam a gente. E por último, a colheita que nos alcança. Escute, toda colheita é inevitável. Vai chegar. Passe o tempo que for, vai chegar. E eu repito, de Deus não se zomba. Esse texto grego de Deus não se zomba, na nossa linguagem de hoje quer dizer mais ou menos assim: não se iluda achando que você vai burlar o processo, porque ninguém burla. Sabe, a terra, ela ainda existe. Sabe, o frio, vai ter calor. Sabe, o dia, vai ter noite. Sabe, o verão, vai ter inverno. Sabe, a semeadura, vai ter colheita. E essa sua colheita, ela pode ser boa ou pode ser dolorosa. Boa em que sentido, Caio? Portas abertas, conexões, oportunidades, favores. Sabe quando você acha que diz assim, coincidentemente encontrei uma pessoa que, rapaz, uma oportunidade, coincidentemente não, cabeção.
Está tendo tudo plantado e registrado. As coisas não acontecem por acaso, porque Deus não dorme e dele não se zomba. Ele está atento a tudo que está sendo semeado. Olha que bênção, passei ali todo sarrabulhado. Pastor, irmão, me deu uma carona. Plantação, isso, menino. Nada é por acaso. Agora tem pessoas que vão ter colheitas dolorosas. Sabe, pessoas que têm crises, pessoas que têm dores inexplicáveis, pessoas que sofrem consequências. Você pergunta assim: Deus parece que não me ama. Não, irmão, foi você. Sempre vai ser você. Consciente ou inconsciente, o que tu está fazendo está sendo registrado. E digo mais, nem tudo é o diabo. Às vezes é só a colheita que chegou. Quando ela chegou é consequência. Tem pessoas que negligenciam a família. E negligenciar a família no futuro vai colher. Vai lá para trás e vai dizer assim: o que foi que eu errei, Deus, com os meus filhos? O que foi que eu errei no meu casamento? Negligenciou a família. Tem pessoas que o orgulho, a soberba, a prepotência passou a vida toda plantando isso. Lá na frente vai sofrer e vai perguntar: será que Deus não me ama? Não, foi você que tomou decisões precipitadas, você tolerou ambientes tóxicos e continuou. Isso é só uma consequência. Para a gente finalizar, eu quero dizer que a colheita ela é maior do que a semente. Porque você planta, sabe, um grão de milho, quando vem uma espiga, é tanto grão. Agora imagine isso no reino espiritual, meu Deus. Tu planta um negocinho, a colheita ela vem em uma proporção muito maior. O que é que você está plantando? Agora, pro lado ruim também é a mesma coisa. Tu plantar coisa ruim, vai vir um tsunami logo uma vez, porque é assim que acontece. Outra coisa, a colheita nunca é no nosso tempo, viu? Não é quando a gente quer, não. É no tempo de Deus. E ela vai vir. E essa colheita ela revela pra gente quem a gente é. Então quando eu vou colher, isso me vai dizer assim: assim, foi que eu plantei. Sabe aquelas pessoas que semeiam com lágrimas? Com alegria colherão seus feixes. Celebrarão, porque está gastando tempo. Caio, como é que eu vivo uma vida de boas sementes? Quando diariamente eu escolho semear. Quando eu quero semear honra na vida de alguém. Quando eu quero semear verdade, generosidade. A Bíblia é clara, querido. Eu acredito em tudo do que ela diz. Quando eu semeio oração, quando eu semeio bons relacionamentos, quando eu semeio silêncio, quando eu semeio presença na vida daqueles que me importam, quando eu semeio no secreto, quando eu semeio mesmo achando que o terreno está ruim, eu estou lançando semente. Aqui ninguém presta, mas eu presto, as minhas sementes são boas. Começa em qualquer lugar, comece a lançar sementes. Aleluia. José semeou na prisão, parece que nada prestava. Foi na prisão. Tem que olhar Ruth semeou na época do luto. E quem foi Ruth logo depois? Ana semeou no meio da humilhação, não podia ter filhos. E o povo dizia: está bêbada a mulher. Não, só estou orando, meu coração está amargurado. Davi semeou no pasto e ninguém via ele. Mas ele estava ali, porque eu derrotei o leão por causa do Senhor, eu derrotei o urso por causa do Senhor. Quando chegou o Golias, ele disse: eu derroto também. E Deus fez ele colher. Conclusão: os ímpios lá fora vão dizer assim: isso é karma. Misericórdia, pode ser karma. O que é o karma, né? Não, está voltando. Não é karma não, está escrito na Bíblia isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 11, esse é meu último texto, versículo 24. Escute o karma dos ímpios, isso aqui para nós é coisa boa. Quem dá com generosidade vê suas riquezas multiplicarem. Não dá com generosidade é não ter apego, sabe? Dizer que assim, é meu mesmo. Não é meu mesmo, é do Senhor.
preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Irmão, deixa eu dizer uma coisa de verdade. Se o Senhor lhe dá condições, pelo amor de Deus, semeie. E eu vou dizer, você só vai ter mais. Lembrando, não é uma barganha, você só vai ter mais porque está fluindo. Sabe quando chega em você que flui, que vai fluindo? Eu lembro que eu fui para um evento no Impacto Radical, e quando chegou lá, tinha um irmão que virou meu amigo, hoje ele é meu amigão. Eu não o conhecia, eu conheci ele nessa edição. Estávamos dormindo no mesmo quarto, no quarto da equipe de serviço, e eu trouxe uma mensagem na sexta-feira à noite. Eu preguei lá sobre a unção da honra. E aí ele perdeu a mensagem porque ele estava em outro momento, mas ele ouviu eu falando sobre aquilo e disse assim, cara, me explique. Aí ele voltou para o quarto e eu comecei a pregar para ele. E ele fez, cara, que coisa fantástica. Até que foi na sexta à noite, já. Quando foi no sábado, a gente saiu para o evento, e quando a gente voltou, ele voltou com uma caixa JBL, que ela era comprida assim, parecia um som de bar, vermelha, bonita, um sonzinho massa, grave, arretado. Eu disse, meu irmão, nunca vi uma caixinha dessa compridinha. Comprou aonde? Ele fez, eu ganhei do meu sogro. Ele comprou em São Paulo, explicou as coisas, é coisa bonita. Irmão, amém, que bênção. Vou comprar um negócio desse. Eu fiquei com aquela vontade, achei ela tão legal de escutar, até que neste momento ele passou. E aí no domingo, quando acabou o evento, uma das pessoas se acidentaram lá. O irmão que tocava bateria, ele foi descer um degrau mais ou menos desse tamanho. Quando ele pisou no chão, a patela dele luxou e ele teve uma torção, né, de joelho. Naquele momento eu estava no quarto arrumando umas coisas, já no último dia. Aí corre, já não cai, porque eu era enfermeiro, né? Então estava lá. E a gente fez a prancha para resgatar ele, uma porta dessa, uma porta que estava lá, botou o menino em cima, levou ele na porta e disse que tem que levar ele para a emergência. E o sítio que a gente fazia o acampamento era em Joaquim Gomes. Gente, do sítio para a BR é 1 hora. E é 1 hora não é porque é longe, não, é porque a estrada é péssima. Cada buraco terrível. Toda edição que eu ia, o meu carro quebrava. Quebrava freio, quebrava tudo. Toda a edição o carro do povo quebrava. E aí eu lembro que a gente precisou socorrer ele. E ele dizia, cara, não deixa morrer não, pelo amor de Deus, eu vou morrer ele, poxa. E aí eu lembro que eu vi na mala do carro. Eu podia muito bem ter mudado ele dentro do carro e dizer, leva ele, irmão. Porque eu não podia fazer mais nada por ele. Mas eu fui na mala do carro, todo tronco, eu fui ajoelhado numa mala do carro. Ele foi sentado no banco de trás. E eu segurando a perna dele, a noiva dele na frente e o motorista. A gente pisou, buraco para um lado, pisa para o outro. Chegamos lá, ele todo estrupiado e eu pior ainda, porque a minha coluna estava toda encurvada. E eu pensando, Senhor, que sofrimento. Mas eu estou semeando bondade, estou semeando misericórdia, compaixão. Eu fui com ele. Chegamos no pronto atendimento de Joaquim Gomes, o médico disse, olha, aqui não temos raio-x nem ortopedia. Vamos ter que mandar ele para HGR, bota ele na ambulância. Eu digo, pronto, para a ambulância levar uma equipe de saúde e ele partiu para o HGR. Chegando lá, foi cuidado, resolveu o seu problema e eu volto para o sítio. Quando eu volto, já acabou o evento, eu estava já perto do final. E aí as minhas coisas, meu colchonete, eu tinha minha mala, já estava tudo arrumado, porque já tinha acabado tudo. O pessoal já tinha colocado dentro do ônibus. Só que chegar, entrar e voltar com o pessoal. E aí esse irmão da caixa de som olhou para mim e fez assim, varão, a gente só se conheceu naquele dia, ele diga aí, pensa, semeei na sua vida. Eu digo amém, eu não tinha entendido nada. Quando eu chego em casa, depois daquela tornada toda, joga as malas para lá. E mala, a roupa é suja, eu deixei lá. No outro dia a gente acorda, né? Cansativo, sempre volta radical no domingo. E aí na segunda de manhã, tira a roupa da mala para botar para lavar. Quando eu lavo a mala, a caixinha de som estava lá. E aí quando eu peguei, eu disse, meu Deus, o rapaz doou a caixa de som dele para mim. E naquele momento eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque eu pensei, vou botar aqui, nem usei, não, botei em cima do rackzinho que eu tinha. Isso vai, combinou com a minha instância, ficou tudo bonitinho aqui, até que teve um momento que eu passei na minha vida na semana seguinte. Na semana seguinte, eu estava com meu irmão, e ele estava liderando os jovens da PIB, aqui, né, porque ele congregava aqui na primeira igreja, e ele dizia assim, rapaz,
Estou aqui com um jovem, a gente às vezes quer fazer. Não tem ninguém que toca violão, que a gente não sabe, né? Então eu boto aqui um celularzinho, né? Aí boto o louvor para tocar. Tu não sabe não onde é que vem de caixa de som? Eu disse, sei, irmão. E a caixa de som da estampa e entreguei para ele. Porque o Espírito Santo simplesmente falou no meu coração dele. Na outra edição do Impacto Radical, meu amigo me ligou e disse assim: olha, leva a caixinha de novo para a gente usar lá em certo momento. Eu disse, lá eu falo com você, mano. Cheguei lá, irmão, ele perguntou, cadê a caixinha? Eu disse, tu lembra o que foi que tu me disse? O quê? Você disse assim, semeei na sua vida. Ele disse, foi. Eu digo, a gente faz o que com semente, irmão? Ele, a gente planta. Eu digo, eu fiz a mesma coisa. Tu semeou, eu peguei e semeei também. E foi. E aí eu parei para falar com ele, você já parou para pensar que outra pessoa estava esperando a colheita e Deus usou tu para semear e me usou para jogar ela para o outro lado? E eu começo a pensar que coisa linda Deus faz. Ele só entende que a colheita vai chegar, independente de quem quer que seja, vai chegar a colheita, irmão. Parecia algo que era meu, mas ele disse, não, vai menino, vai passar para quem? As sementes que nós plantamos hoje, elas contam a história daquilo que nós viveremos. É no futuro que vem. A colheita, ela revela quem nós somos quando ninguém está olhando. E sabe aquela famosa frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus e os seus princípios. Aleluia. Porque quem honra princípios será honrado pelo Senhor. E quem quebra princípios será quebrado também. Se coloque de pé, por favor. Eu termino a minha mensagem aqui entendendo que não existe karma não, viu? É Jesus mesmo que está na nossa vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado porque hoje temos convicção, mais ainda, Senhor, que ninguém zomba do Senhor e que nada do que façamos passa desapercebido aos teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre as sementes que agora serão lançadas. Deus, os meus irmãos, que eles possam lançar palavras boas, que eles possam lançar atitudes boas, que eles possam semear pensamentos bons. Senhor, que eles venham colher em uma semente 100 por 1, Jesus. Que tudo aquilo que o coração dele já está pensando agora, o Senhor faça multiplicar, prosperar. E não para o desejo próprio, mas para mostrar que o Senhor é Deus poderoso. Deus, nós cremos na Tua palavra. Despede o Teu povo em paz. Nós já pedimos que o Senhor olhe para a vida do pastor Barros, que está